Remédio tarja preta, o que é que você precisa saber, né? Eu tenho muito vídeo aqui falando de Azepam, Rivotril, vários desses remédios que são considerados tarja preta, né? E, claro, se eles são tarja preta, se tem toda uma especificação, é porque tem realmente uma série de problemas e perigos desse remédio. Isso a gente não tem dúvida, né? Só que o que é que eu percebo aqui nos comentários, às vezes no meu consultório também? Os pacientes hipertrofiam esses problemas sem entender a real indicação de cada uma das medicações, né? Então vamos lá entender. São remédios que potencialmente eles podem causar uma dependência. São remédios que potencialmente eles podem causar uma tolerância. Então, qual a grande preocupação desses remédios? Existem substâncias químicas que eu, você ou qualquer pessoa utilizando elas vão funcionar quimicamente no nosso cérebro e no nosso corpo, podendo causar uma dependência. Então a pessoa começa a tomar aquela dose de remédio e ela pode ficar dependente do remédio, até na hora da gente tirar tem uma série de implicações. Só que, entenda, pode, nem todo mundo vai ter a dependência. Segundo aspecto, né, a grande preocupação desses remédios, e perceba, qual a dificuldade de conseguir? Ele tem que ter um médico prescrevendo. Por quê? Porque eles percebem, se deixar as pessoas sem um conhecimento técnico, né, e com os riscos desse remédio, utilizando essas medicações, vai dar problema. Agora, o médico prescrevendo e orientando e acompanhando a dose, a quantidade, raramente vai dar problema. Você pergunta assim, Júlio, no seu dia a dia, se muito paciente for dependente, ficou viciado desse remédio, muito raro. Eu tenho remédio, pacientes que fazem uso crônico da medicação. Aí você fala, qual a diferença de fazer uso crônico de ter a dependência? Normalmente, o paciente, quando começa a tomar uma medicação desse, naturalmente ela funciona muito bem no início, depois meio que seu corpo se acostuma. Não é que ela deixa de funcionar, mas você não tem aquele efeito tão instante. Então, os pacientes que às vezes ficam viciados, ficam dependentes dele, eles às vezes aumentam por conta própria dose. E é um caminho meio que sem volta, vão aumentando, às vezes vão atrás de outros remédios. Então, assim, na maioria das vezes são casos de pacientes que não têm acompanhamento médico. Pega do vizinho, pega do parente, pega do amigo, ou vai passando de médico para médico. Você fala, como assim, Julião? É uma estratégia que às vezes eu percebo, a pessoa vai no médico só uma vez. Ah, eu tomo esse remédio e tal, e tal, e tal, explica para o médico, história convincente, a gente tem que acreditar, toda a informação que a gente tem é baseada em alguém que está te contando, então a confiança é essencial. E a pessoa te conta uma história convincente, você passa a receita, ele some. Aí ele vai para outro médico com a mesma história e pega outra receita. Então, assim, são estratégias que às vezes um paciente, eu falo assim, não é só ter médico para escrever, você tem que ter um médico que te acompanhe de forma longitudinal, não esporadicamente, porque senão vai ser difícil ele adivinhar tudo que está passando com você e pode você usar essa estratégia e acabar ficar dependente mesmo, né? E a outra coisa que anda junto, né, a dependência com a tolerância. Os pacientes que usam corriqueiramente, os meus pelo menos, o contrário. O que eu vejo, eles têm mais medo de usar o remédio. Eu tenho que ficar convencendo da necessidade do uso do remédio, porque eles sabem do risco. Eu falo assim, eu gosto de pessoas assim, elas estão com medo de usar o remédio. Você vai orientar, vai explicar, ela vai utilizar a medicação, vai ver que funciona e não vai ficar aumentando a dose, não vai ficar sem acompanhamento médico. Então, assim, a grande preocupação do remédio tarja preta é isso. Ele é um remédio como qualquer outro, foi estudado, foi investigado, foi pesquisado, foi aprovado, né? Então, assim, não tem nada de diferente dele, né? A gente sabe os riscos, né? A gente sabe os prós. E por isso que são os remédios mais prescritos, né? Remédio para dor. Tem muito vídeo aqui, risco de anti-inflamatório, risco disso. Por isso, remédios que funcionam bem, as pessoas usam muito, e você tem que ter o cuidado do uso indevido dela, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.